E boa noite, meu amigo internauta, minha amiga internauta. Boa noite, Araruama. Começa agora no ar o nosso Araruama da gente. Boa noite, meu amigo André Mônica. Boa noite, Eduardo. Boa noite, querida Valéria Amaral, nossa vereadora, professora, minha amiga, uma pessoa por quem tenho grande admiração. Cumprimentar a todos que nos assistem, né? Muita felicidade pela audiência que nossos programas têm conquistado aí, nessas noites, inicialmente de quinta e agora de segunda-feira. Agradecer muito a participação de vocês, daí a razão de estarmos aqui reunidos em mais um Araruama da gente. Esse promete, hein? Valéria Amaral, vocês conhecem, né? Essa craque, essa pessoa bacana, maravilhosa, que vai estar aqui com a gente, participando de todo o programa. Agradecer aí a nossa galera que já... né? É recorrente Vosso auditório. O nosso auditório, cumprimentar aqui meu querido Luiz Carlos, Tio do Trevo, Raoni, Célio Pimentel, enfim, doutora Gabi, né? Doutora Gabriela Amaral. Hoje na qualidade assessora, né? É verdade, hoje veio aquela que deu um show aqui no programa, eu falava com Valéria, digo assim, você tem uma filha brilhante, né? Aliás, não podia ser diferente, né? Uma advogada que, assim, participou conosco fazendo um programa muito importante quando falamos aí da questão da mulher. E a Gabi deu um show aqui no Araruama da gente. E meu querido Joãozinho, que agora gostou, né? Agradecer a presença aqui É um luxo de assessor. Dos nossos diretores, né? Marcos e Andréia, que são, assim, né? Tudo de bom. Verdade. Bora? Verdade. Maravilha. Então ela, que a gente recebe com o maior carinho, boa noite, vereadora professora Valéria. Seja muito bem-vinda. Boa noite, meu querido. Boa noite, André. Boa noite a todos os munícipes que nos assistem, as pessoas que aqui estão presentes, privilegiando aqui essa nossa noite de debate, de conversa. Estar aqui, para mim, é realmente um momento de muita emoção e muita honra, porque tenho por você, André, muita admiração. Sempre tive, desde a sua época de vereança, você sempre foi inspirador, como gestor, como pessoa, pai. Então, nós somos dessa Araruama da gente. É, né? Verdade. Nós somos da terra, trazemos aqui no nosso coração a semente daqueles que amam e habitam e têm ancestralidade nessa cidade. Então, muito obrigado pelo convite. Deu para vocês sentirem, né? Energia, essa né? mulher é chique demais, olha isso. Que responsabilidade. É verdade. Né? Bora? Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, agradecer a audiência de semana passada. Os números, André, foram espetaculares. A gente estava batendo ainda agora 18 mil visualizações o programa de semana passada. Inclusive a Valéria foi uma das pessoas que participou muito, né, ativamente dessa história. Aliás, eu tenho elogiado muito o trabalho da bancada de oposição. Na semana passada estiveram presentes aqui a vereadora Penha, presidente da Câmara, e o vereador Oliveira. E falamos, a Valéria acompanhou, né? Falamos sobre essa história aí que arrepiou os cabelos da cidade, do Minha Casa Minha Vida. Fizeram, né, uma ação entre amigos, uma brincadeira, né, com um programa, assim, um programa importante demais para a habitação do povo brasileiro. E aqui, infelizmente, foi um grande mau exemplo para o país, o que fizeram. Brincaram com um programa de tanta importância, de um significado, né, assim, social grandioso. E eles fizeram essa chacrinha toda e, com certeza, né, vão ter que se explicar perante a justiça. E a audiência foi extraordinária. E hoje nós vamos estar falando aqui de um tema tão importante, ou assim, é um dos temas que são prioridade sempre na vida da gente, né, ao lado da saúde. A educação, né, é um tema que certamente representa a única possibilidade de vivermos dias melhores. É através da educação de nossos filhos, né, para construirmos uma sociedade, né, mais igualitária, mais justa, mais fraterna, e a educação é fundamental nesse processo. E a gente vai estar falando sobre isso. Sem dúvida. Professora Valéria é a convidada de hoje do Direto ao Ponto. A gente vai tratar da educação, o adiamento do ano letivo e todas as questões que envolvem, o assunto está na rede, muita gente reclamando, os pais, enfim, esse é o nosso Direto ao Ponto. Se der tempo, a gente avança. Valéria está expert em orçamento 2020, a gente quer falar também um pouco dos royalties do petróleo, mas a prioridade hoje é a educação, adiamento do ano letivo, no Direto ao Ponto, já já. Meu diretor, primeiro vamos às notícias, solta a vinheta. Notícias.
Você deu uma piscadinha assim, diretor, tá quase bom, né? A primeira é: escândalo em Araruama termina com a administração municipal do Minha Casa Minha Vida. Depois do escândalo envolvendo o programa federal Minha Casa Minha Vida, em Araruama, com a suspeita de favorecimento da prefeita Lívia de Chiquinho, sem partido, a pessoas diretamente ligadas ao governo, o Ministério do Desenvolvimento Regional já pensa na mudança. A intenção é transferir das prefeituras para o Ministério da Cidadania a seleção dos beneficiários da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. De acordo com o ministro Gustavo Canuto, isso acaba sendo uma fonte de fraude muito grande no mercado, entre aspas. A faixa 1 do Programa Popular da Casa Própria é destinada a famílias que não têm acesso ao crédito imobiliário. O subsídio é integralmente coberto pelo Tesouro Nacional. Com a nova proposta, o cadastro único será utilizado para selecionar as famílias elegíveis pelos critérios do programa. A intenção é retirar o poder dos prefeitos, governadores e deputados em pleno ano eleitoral. Abre aspas, voto é algo que não se pode confundir com benefício social. Precisamos atender a quem mais precisa e nunca transformar isso em moeda de troca eleitoral, destacou o ministro Canuto. Deu no Plantão dos Lagos em 21 de janeiro. Veja, num programa passado falamos muito sobre isso, né? Mas assim, rapidamente, fazer aqui mais uma vez nosso registro de perplexidade diante, né, do que fizeram com um programa tão importante. Pessoas diretamente ligadas ao governo, né, foram beneficiadas ou, em tese, né, estariam sendo beneficiadas. Isso está sendo apurado, mas vejam vocês, né, as consequências dessa história. Né? Em Araruama, nós tivemos a oportunidade, inclusive na matéria do SBT, que a gente replicou aqui, Valéria, nós tivemos o depoimento de uma mãe de um jovem especial, né, que inicialmente havia sido selecionada e que inexplicavelmente não foi contemplada. Né? Tivemos já vários relatos aí nas redes sociais de pessoas que reuniam de verdade as condições para serem beneficiadas pela sua casa própria, um programa que, como bem colocou a matéria do Plantão dos Lagos, né, é um programa subsidiado pelo governo federal, né, um programa que dá acesso a essas pessoas na faixa 1, ou seja, de 0 a 3 salários de renda familiar, para que tenham a sua sonhada moradia. Então, não dá para fazer o que esses caras fizeram aqui. E, infelizmente, esse mau exemplo, né, hoje, partindo de Araruama, está tendo essas consequências que vão ser muito ruins. Porque você tirar do município, né, a possibilidade dele fazer essa busca ativa, essa escolha das famílias que seriam contempladas, é algo que eu não acho positivo. Porque, na verdade, quem está mais próximo, quem conhece bem a realidade do município, são as autoridades municipais, né? Que se tenha rigor na fiscalização e que se puna aqueles que, eventualmente, pratiquem atos que sejam irregulares ou fraudulentos. Mas eu acho que, de verdade, tem que ser do município, né? O papel da buscativa, da escolha, né? Se houver seriedade, nós vamos conseguir efetivamente ajudar a quem de verdade precisa. Né? Esse mau exemplo, parabéns a vocês, vereadores, que tiveram atitude, que foram, né, investigaram, enfim, foram à justiça denunciar esse absurdo que realmente traz um prejuízo, não só para Araruama, acaba trazendo possivelmente um prejuízo aí para o programa a nível de país. Sem dúvida. Quer comentar, Valéria? Gostaria sim. Eu gostaria até de dizer, André, de parabenizar Penha e Oliveira, porque são corajosos, aguerridos. Eu participei no processo de montagem do material, que nós fizemos um dossiê, mas realmente eu disse para ela que eu tinha medo, porque nós recebemos ameaças. E eu tenho uma moradia e sou muito mais vulnerável e não tenho, de repente, a estrutura que Penha teve que mudar de casa. Penha foi morar num condomínio, né? Então, eu falei, eu não tenho problema. Acho que o trabalho nós já tínhamos feito. Quem deu o nome, quem entrou, nós queremos que seja feita a justiça, no sentido de atender a quem realmente necessita. Quem de verdade precisa. Isso. Assim como o Bolsa Família, assim como as vagas para se trabalhar no concurso, há que se ter essa transparência e dar dignidade às pessoas. Isso não pode continuar acontecendo. É verdade. Parabéns aí pela atitude de vocês, vereadores, né? Porque não fosse essa denúncia, certamente isso passaria aí talvez batido, infelizmente.
Vamos avançar. Prefeitura de Araruama aterra a piscina da hidroginástica da terceira idade de São Vicente. Em vídeo publicado nas redes sociais, Josafá Silvares, comerciante muito popular do distrito de São Vicente, mostra a piscina aquecida que era utilizada para a hidroginástica dos idosos sendo aterrada. A gente tem um vídeo, tá no ponto aí? Pode soltar, por favor. Deus do céu. Acho que essa é a foto. Essa é a foto que já assusta. Triste demais isso. Eu fui à inauguração, André. Bom dia, galera. Hoje, 26 de janeiro de 2020, e fiquei sabendo aí, pessoal, uma notícia muito triste, vocês podem ver aqui, é uma piscina aquecida que, infelizmente, não vem funcionando nesse governo e nem no governo anterior. E fiquei sabendo que eles vão fazer aqui uma creche, galera. Poxa, pessoal, queria assim, pedir o carinho de vocês que compartilhem esse vídeo aí para que chegue até, né, a prefeita da cidade, a prefeita Lívia, para que ela tenha um pouco de carinho com nossos idosos, um pouco de respeito, porque nós precisamos dos idosos. Poxa, eu tenho uma mãe que é deficiente física, eu tenho uma mãe que é idosa e precisa disso aqui, gente. Então aqui, estão aterrando a piscina, é uma piscina aquecida, um espaço que é de extrema necessidade para os nossos idosos vicentinos. Poxa, gente, vamos tentar aí compartilhar esse vídeo para que chegue até eles. Eu queria aqui também perguntar dos nossos vereadores, poxa, Júlio César Coutinho, vereador Borracha, por que vocês não interviram através da nossa prefeita aí para não deixar isso aqui acontecer? Porque, poxa, eu fico muito triste, infelizmente, porque é um espaço que atenderia os nossos idosos, né? Se não aconteceu na gestão passada, se está abandonada, mas caberia aí o governo cuidar, né? Porque, poxa, será que a gente vai deixar destruir uma coisa que seria serventia para a gente? E assim, galera, eu queria convidar aqui, né, o vizinho que mora aqui do lado, meu amigo Alcimar, para poder dar uma palavra aqui no nosso vídeo. Se você puder falar alguma coisa, Alcimar. Sim, eu concordo com tudo que você falou, Josafá. Né? A piscina era aquecida, hoje infelizmente está assim, ó, sendo aterrada. Os nossos representantes no Legislativo nada fazem, infelizmente. Né? Poderiam até estar usando esse espaço para programa social deles, que não é o papel deles, que o papel deles é legislar, é criar lei, é cobrar do executivo para que não aconteça isso aqui. Aqui foi investido, Josafá, milhões para se construir isso aqui. Para agora está assim, como você falou, 2 gestões sem fazer nada. Infelizmente, tem idosos e tem pessoas novas com deficiência de locomoção que poderiam estar usando isso aqui. Tem profissionais de educação física que poderiam estar ganhando seu dinheiro dando a tua aula aqui. E hoje? Né? Eu moro aqui do lado. Eu vi isso aqui cheio e com pessoas felizes em estar usando. E hoje? Então, gente, poxa, galera, vamos pedir aí, gente, para que compartilhe esse vídeo, para que chegue aí até a prefeita. Prefeita, ainda dá tempo de realizar esse sonho, de deixar esse sonho viver, e não matar esse sonho que é sonho dos idosos, de deficientes. Eu tenho uma mãe que tem síndrome de Guillain-Barré, necessidades especiais. Daqui a pouco eu vou estar deixando aqui a foto da minha mãe para vocês verem que realmente o que eu estou falando é verídico, gente. Eu não estou aqui fazendo política, eu não sou assim de direita nem de esquerda, não sou candidato. Eu quero deixar bem claro para vocês que eu estou brigando aqui por uma razão justa, é uma razão dos nossos velhinhos. Vamos ter mais respeito aos velhinhos da nossa cidade, pessoal, porque nós precisamos dele. Então, prefeita, por favor, faça o que tem que ser feito, né? Vamos terminar de realizar esse sonho dos nossos velhinhos aqui em São Vicente. Eu peço assim o carinho de cada um de vocês. Quem tem um velhinho em casa aí, pessoal, né? Quem já teve um avô, já teve um velhinho em casa, compartilhe esse vídeo aí, né, para que esse vídeo venha girar aí e venha rodar, para que caia nas mãos certas, para que nossa prefeita aí, se Deus quiser, eu tenho certeza que a prefeita vai estar vendo esse vídeo aí e vai estar atendendo o pedido da nossa população vicentina. Eu agradeço vocês aí, tenham um bom dia aí, pessoal. A gente vendo uma piscina que servia à terceira idade sendo aterrada. Cumprimentar aí o Josafá, que teve, né, essa iniciativa de mostrar, né, essa atitude absurda contra a comunidade vicentina, esse senhor, né, que está me faltando o nome dele, que participa também, dá seu depoimento, mostrando um grande absurdo, um grande descaso com algo que é feito para o povo de São Vicente, para o povo de Araruama, né? Um benefício que eu tive o prazer
de inaugurar o Complexo Esportivo Arquimedes José da Fonseca, na localidade de Santana. Muita gente chegou em Araruama há não muito tempo, e as pessoas talvez não saibam, né? Mas quem é de São Vicente, que está nos ouvindo, vai se lembrar. Ali no Santana, naquela baixada do Santana, ali tinha um campo grande de futebol que servia a nada, só papelada das crianças, a turma soltando cafifa, e não tínhamos nada ali. E nós levamos para ali uma escola, hoje uma das maiores escolas de São Vicente, a escola vereadora Edmundo Pereira de Sá Carvalho, aliás, uma homenagem a um cara que tive o prazer de conhecer, trabalhar junto e admirar a história do Edmundo Carvalho, ex-vereador de nossa cidade, um amigo que se foi, né, e nós o homenageamos, dando o nome a uma escola, né, que hoje é uma das maiores escolas do terceiro distrito, uma das maiores escolas de nossa cidade. Com certeza devemos ter hoje mais de 1.000 alunos na escola Edmundo Carvalho, e ao lado da escola, em toda aquela área, aliás, eu me lembro que chegaram a nos acusar, a insinuar que nós levaríamos para ali uma casa de custódia, um presídio, e, no entanto, que levamos para ali, além dessa escola, que é uma escola hoje que marca a história de São Vicente, levamos um complexo esportivo Arquimedes José da Fonseca, nosso querido Fonsequinha, que foi uma das figuras mais queridas de São Vicente de Paulo, um político muito respeitado em São Vicente e aqui em nossa cidade. Nós homenageamos, a Valéria está se lembrando aqui do dia da inauguração, e ali não tinha só, né, ao lado da escola nós fizemos, né, um campo de grama sintética, nós fizemos um campo, de leito natural, fizemos uma quadra poliesportiva, enfim. E fizemos um ginásio coberto com uma piscina aquecida para darmos à comunidade vicentina a possibilidade também de ter ali uma hidroginástica, né, uma piscina que ofereceria àquela comunidade tão esquecida, né, as mesmas possibilidades que as comunidades aqui da cidade, do centro da cidade têm. Hoje nós temos uma piscina aquecida no centro da cidade e temos uma piscina aquecida na localidade do Barbudo, na Praia do Barbudo, né? São duas áreas em que você tem, na sua grande maioria, você tem uma população ali de um poder aquisitivo melhor. E nós fizemos questão de levar para São Vicente esse equipamento, aliás, lá, um local onde você tem, né, uma comunidade com poder aquisitivo menor. Então, não é porque lá é um distrito onde você tem pessoas de menor poder aquisitivo que o poder público não faria também a sua presença. Aliás, o dever maior do poder público é de entregar esse tipo de equipamento às comunidades mais desassistidas. Então, nós entregamos funcionando a piscina aquecida e, infelizmente, já no governo seguinte, essa piscina paralisou suas atividades num determinado momento e ficou aquela coisa, né? O depoimento ali é claro, né? Já desde o governo passado ela paralisou, mas agora, ao invés de consertarem a piscina, vão lá e promovem, né, essa iniciativa absurda, né, aterrando um equipamento que era para estar lá servindo a saúde da população vicentina. Muito triste de ver isso. Aliás, né, o senhor que dá o depoimento junto com o José Rafael, ele chama a atenção até dos vereadores. Hoje São Vicente tem 2 vereadores, Valéria. O vereador Júlio César, que era líder do meu governo, à época que inauguramos esse equipamento, esteve comigo no dia da inauguração. Ele sabe da importância desse investimento que foi feito para São Vicente de Paulo. E o vereador Borracha, que também era próximo, né, era uma pessoa que esteve próximo a nosso governo, né, e sabe também da importância daquele equipamento para a história de São Vicente. Lamento muito, né, essa iniciativa da Prefeitura, sei que a Câmara, né, não tem o poder de impedir a Prefeitura de tomar determinadas decisões, mas sim, né, os vereadores devem se posicionar em defesa do povo vicentino. Isso é um grande absurdo, isso é uma vergonha. Isso é mais uma demonstração de que nós estamos diante de um governo que não gosta de gente, que não está preocupado com as pessoas, que não quer fazer o bem para as pessoas. Isso é revoltante para a gente. Essa semana até, Valéria, me permite aqui um parêntese, Eduardo. Um amigo me mandou no WhatsApp uma postagem que o ex-prefeito da cidade, o senhor Chiquinho, fez. E nessa postagem ele cita, né, a cascata da Praça Antônio Raposo, alegando que eu havia paralisado a cascata da Praça Antônio Raposo. Vejam vocês, né, quando nós assumimos o mandato em 2009, quem viveu aquela época há de se lembrar, muita gente chegou depois desse tempo e talvez não saiba,
E todas as mentiras que esse senhor falar, nós vamos rebater aqui, né, prontamente. E quando nós assumimos, em janeiro de 2009, nós encontramos um sério problema. E uma das evidências desse problema era exatamente a Praça Antônio Raposo. Talvez vocês não saibam, quando nós assumimos em janeiro de 2009, a energia da Praça Antônio Raposo, de toda a Praça Antônio Raposo, era tocada por um gerador, que ficava lá em cima, na Faetec, aquele gerador tocando, e nós fomos saber o motivo daquilo. Na verdade, a Ampla, na época, hoje Enel, né, se negou a fazer a ligação de todo aquele complexo, de toda aquela estrutura que foi inaugurada, por conta de uma dívida monstruosa que o município tinha com a Enel na época. Eu não me recordo o valor agora de pronto, até porque nem ia tocar nesse assunto, confesso, mas como veio essa história da piscina, evidentemente que nos remete, né, a um esclarecimento. Enfim, nós tivemos que negociar toda essa dívida com a Enel hoje, na época, salvo engano, acho que ainda chamava Ampla, né? Hoje Enel. Tivemos que negociar toda essa dívida para poder, né, colocar a cidade em dia. Aliás, não foi só essa dívida. Esse senhor, que evidentemente, né, existem motivos para ele não poder ser candidato, ele já não pode há um bom tempo e vai ficar indo um bom tempo sem poder ser candidato, foi porque alguma coisa errada ele fez. Fez muitas coisas erradas. Estamos aqui lembrando de apenas mais uma, a dívida que deixou com a Ampla, que era um conjunto de dívidas que o município encontrou. Eu tive o FPM do município, que é uma das principais receitas do município, o Fundo de Participação dos Municípios, Valéria, bloqueado no dia 14 de janeiro de 2009, porque o município devia uma fortuna ao governo federal. Tive que negociar essa dívida toda, com destaque para as dívidas previdenciárias, que eram monstruosas. Esse senhor, ao longo dos 8 anos dele, ele não pagou um mês sequer de INSS dos servidores contratados e comissionados da prefeitura. Não é que ele ficou devendo ou deixou de pagar um ano, não. Ele não pagou um mês sequer. Isso gerou uma dívida monstruosa que, aliás, ainda, né, essa dívida ainda existe, está aí na conta do município de Araruama. É mais um problema sério que o município precisa enfrentar para conseguir a sua tão sonhada adimplência, para conseguir, né, saúde fiscal, para poder avançar com segurança. Então, naquela época, né, a nossa cascata, ela deixou de funcionar. Um dos motivos, o senhor deve se lembrar, é que o senhor não pagava a conta de energia da cidade. O senhor não pagava a conta e gerou uma dívida monstruosa. Um outro detalhe que um amigo me lembrou hoje, né? Ali tinha um problema na construção, que tinha ali uma rachadura, e ali tinha um vazamento, que era um vazamento muito sério, de muitos e milhões de litros d'água. Mas eu vou confessar, apesar de eu achar que eu sou um cara assim, que eu não viro as costas para aquilo que eu encontro, né? Eu acho que a praça hoje é uma praça bonita, ela precisa ser preservada. Evidente que sim. É uma praça que ficou bonita. Entretanto, para a gente fazer a coisa bonita, nós não podemos deixar de fazer aquilo que é obrigação nossa, aquilo que é prioridade nossa. E quando eu assumi em 2009, eu encontrei 1000 problemas e eu precisei focar nesses problemas. Um outro problema, que era um problema claro e crônico, era a questão da saúde, né? Nós encontramos a nossa cidade com problemas na saúde e nós focamos nisso, né? O nosso atual vice-prefeito, doutor Marcelo Amaral, à época era meu secretário de saúde. Atual vice-prefeito da senhora Lívia de Chiquim. Ele é uma pessoa que, com toda a propriedade, pode reafirmar tudo que eu vou dizer para vocês aqui. Naquela época, estou falando de 10 anos atrás, nós tínhamos aqui na cidade a Casa de Caridade, que funcionava, não era do município, era ainda uma entidade filantrópica, mas que prestava serviço conveniado à nossa saúde. Nós tínhamos leitos SUS lá para oferecer à nossa população. Ali tinha oferta de serviço de saúde. Nós levamos para ali o CIMI. Nós tínhamos o Hospital São Silvestre, que passava por problemas. Nós entramos para dentro do São Silvestre, fizemos uma ampla reforma no Hospital São Silvestre, reequipamos ele e trouxemos a maternidade, que era lá em São Vicente de Paulo, quer dizer, uma situação complicada, distante, né, de difícil acesso para a grande maioria da cidade, de mais fácil acesso só para quem morava em São Vicente. Agora, para quem morava em todos os demais distritos, era uma dificuldade. Então, nós trouxemos a maternidade de São Vicente para o Hospital São Silvestre e ali ela funcionou durante todo o meu mandato. Nós não ficamos um dia sequer sem uma maternidade em nosso município. E depois,
Fomos a São Vicente, reformamos todo o Hospital de São Vicente, reequipamos o São Vicente. E naquela oportunidade, vereadora Valéria, nós oferecíamos há 10 anos atrás quase 150 leitos. Salvo engano, eram mais de 130 leitos que nós oferecíamos à população de Araruama. 130 leitos para as internações das mais variadas situações. Uma pneumonia, um paciente que tinha um trauma ortopédico, enfim. Né? Além do hospital regional, que esse cuidava dos casos de maior gravidade, da média e alta complexidade, que é para que ele tem que servir. Então nós funcionávamos bem, a nossa saúde funcionava, nós atendíamos. Hoje, uma pessoa com fêmur quebrado fica mofando na UPA. As pessoas ficam pedindo, pelo amor de Deus, para arrumar vaga no hospital regional, senão a pessoa fica mofando lá. Às vezes ela é mandada para casa de volta, porque o município hoje não opera uma perna quebrada sequer. Isso é uma vergonha. Sabe quantos leitos tem hoje? Salvo engano, né? Eu até vou fazer um convite para o nosso vice-prefeito Marcelo Amaral. Ele foi meu secretário de saúde. E a gente nota, evidentemente, a sua tristeza. Ele talvez tenha acreditado naquele momento, quando lhe foi oferecida a possibilidade de ser vice-prefeito dessa senhora, da senhora Lívia de Chiquinho, aonde um dos principais temas que era batido no palanque era a saúde. Ele deve ter acreditado. Infelizmente se decepcionou, porque é flagrante o distanciamento dele desse governo. E ele, mais do que ninguém, ele pode trazer números para a gente aqui, para mostrar a você, meu amigo, que está morando agora aqui, que não viveu aquela época, e outros mais, aqueles que viveram também aquela época, para você comparar. Só para você ter uma ideia, o número de leitos que temos hoje, estamos restritos ao Hospital de São Vicente, ponto. Criminosamente, o Hospital São Silvestre está lá fechado, equipado, sem ser aproveitado para cuidar da saúde da nossa população. De outro lado, a Casa de Caridade, uma vergonha que já não se tem mais nem o que se dizer. Uma obra que dura 3 anos. Obra que foi anunciada e garantida pela própria senhora prefeita, pelo senhor Chiquinho, marido dela, que é quem fala por ela, né? Eles falaram em janeiro de 2017, melhor dizendo, no verão de 2017, eles garantiam à população que em 120 dias não fariam nenhum carnaval. Tem um decreto aí que está rolando nas redes sociais, porque dali a 120 dias esse recurso seria suficiente para inaugurar a Casa de Caridade. Eu confesso que na época, apesar de não entender que era necessário não fazer o carnaval, eu não acho que é verdade, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas enfim, era uma justificativa. E a gente esperou 120 dias, a gente esperou 360 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e agora eles estão anunciando a inauguração do hospital para o último dia em que a prefeita pode fazer uma inauguração, que seria aí no final do mês de março, porque depois a gente entra naquele período em que a prefeita não pode fazer inaugurações, numa demonstração clara e evidente que eles não inauguraram esse hospital. Por quê? Porque exatamente isso estava planejado todo o tempo. Deixar para inaugurar na beira da eleição. Eles não estavam preocupados, Valéria, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo aí, em momento nenhum, com você que sofreu na UPA por falta de local para internar um amigo seu, um parente seu, um paciente que você conhece. Quanta gente sofreu, aliás, está sofrendo hoje, porque nós não temos hoje onde internar as pessoas nessa cidade. Há 10 anos atrás, nós tínhamos mais de 130 leitos, quase 150 leitos. Hoje nós temos algo em torno de 30 leitos. Quanto cresceu essa cidade? E detalhe, quanto se tem hoje de recurso na cidade? Naquela época, o nosso orçamento, depois eu vou trazer esses números mais detalhadamente aqui, quando falarmos da saúde, girava em torno de 20 milhões o orçamento da saúde. Hoje, com a chegada dessa dinheirama do royalties, quanto é o orçamento da saúde? 76.059.292. Fala aqui, Valéria. O orçamento da saúde para 2020, 76.059.292. Vejam vocês, olha o orçamento da saúde. E você não tem onde internar uma pessoa hoje na nossa cidade. Você fica aí no telefone pedindo favor, porque a saúde de Araruama hoje vive de favor. Nós estamos para o 4º ano, os filhos de Araruama nascendo em Saquarema. Não tem maternidade nessa cidade. Olha só, e esse senhor vem falar da cascata que parou de funcionar. Eu não sei se essa coisa por cascata, porque ele é um cascateiro de marca maior,
né? Porque, pelo amor de Deus, olha só, né? Política é coisa séria. Acabou essa história de ficar falando mentira e as pessoas acreditarem. Porque hoje tem isso aqui, ó, velocidade de informação. Mentira que há muito tempo se diz que tinha perna curta, que tem perna curta, hoje nem perna tem. Ela morre adiante. Posso dar só uma parte? À vontade, vereadora. Desculpe o desabafo. Nada, eu acho que isso faz parte, acho que tem que ser feito dessa forma técnica e com classe e educação, para a gente poder tocar uma política limpa. E com relação à Casa de Caridade, eu queria dizer a você que nós, vereadores, que entramos com a ação com relação à fachada da Casa de Caridade, ponto. estamos sendo responsabilizados pela demora do início e da inauguração, da continuidade. Nós não fizemos nenhum processo para impedir a obra da Casa de Caridade. Nós fizemos um processo impedindo a destruição da fachada histórica do nosso município. Porque parece que é uma estratégia destruir a nossa história e as nossas raízes para que as pessoas aceitem essa chamada nova história que destrói tudo que a gente sempre sonhou nesse município. Eu oficiei a Secretaria de Saúde que eu quero saber, quando iniciar a Casa de Caridade, um movimento, que tipo de atividade vai ocorrer ali? Partos normais? Nós teremos cesariana, porque, segundo me foi informado, as cesarianas continuarão sendo feitas em Saquarema. A parturiente dá entrada na UPA, da UPA ela vem para a Casa de Caridade e, dependendo do caso, ela é transferida para Saquarema. Não consigo entender. Meu Deus do céu. Bom, a concepção do Elagos é a maternidade, chamada maternidade de alto risco. Né? A paciente que, evidentemente, tem uma gravidez complicada, que existe risco a ela ou a criança, enfim, ou a ambos, essa paciente deve ir para o Elagos. Né? Lá são os casos de alto risco. Nós sempre tivemos a nossa maternidade aqui. Né? Sempre tivemos a nossa maternidade. Enfim, e estamos indo para o 4º ano sem ver um filho de Araruama nascer no SUS aqui. Quer dizer, só nasce em Araruama agora quem tem plano de saúde ou quem paga o particular. Quem nasce no HC Elagos. Os depoimentos aqui são os mais variados. Minha filha vai fazer 4 anos, nasceu em Saquarema. 76 milhões só para saúde, surreal. Como é que não temos sequer um hospital municipal, diz o Miguel. Mas vamos falar de educação. Agora, antes de avançar... Mas é uma brincadeira esse cara ir para a rede social com essas cascatas. Mas ele é cascateiro. Né? Doutor Marcelo Amaral está convidado, então. Vamos chamar ele para falar de saúde. Programa... Não sei se ele topa, vamos chamar ele. Ele hoje é vice-prefeito, em que pese ser flagrante seu distanciamento da gestão, da administração. Mas o programa aqui está aberto. É verdade, é verdade. Tá aberto. E ele é um cara que conhece dos números. Então, doutor Marcelo Amaral, convidado, viu? Falarmos de saúde aqui no Araruama da gente. Agora vamos direto ao ponto. Pode rodar? Peguei você desprevenido, né? Meu amigo tá rápido no gatilho. Mas antes do direto ao ponto, Valéria, fazer aqui só um registro. A gente falou de saúde, eu vi nas redes sociais um videozinho feito pela Noêmia. Noêmia, né? Nossa querida Noêmia trabalhou no município durante muito tempo, né? Empresária aqui na cidade. Né, companheira da doutora Luísa Quintanilha, que é uma médica, assim, que é uma referência na nossa cidade. Eu acredito que o que eu vou falar aqui talvez não seja um exagero. Acho que não existe uma família na cidade de Araruama que não tenha tido alguém que foi operado por doutora Luísa Quintanilha, que é uma brilhante cirurgiã, uma profissional extremamente competente, né, assim, de uma história assim, que merece todo o registro de aplauso da nossa cidade. Né? Eu falava dia desses com uma pessoa, a Luísa já passou de 10 mil, me parece que de 10 mil cirurgias feitas aqui na nossa cidade. Não sei se é esse exatamente o número, mas assim, é evidente a importância. Aliás, a Luísa, que fique claro aqui, a Noêmia, inclusive, e a Luísa estiveram na campanha da prefeita Lívia. E eu vi o desabafo da Noêmia num vídeo de rede social. Eu quero aqui me solidarizar, né, com a doutora Luísa Quintanilha, independentemente da sua posição política, né, existe a profissional Luísa, a pessoa que eu quero muito bem, que eu admiro, né, dizer que, olha só, eu sou um dos que assino embaixo em relação, né, à sua conduta profissional, à sua dedicação à saúde da nossa cidade. Olha, parabéns, você é muito maior do que isso tudo. É uma pena. Notícia de hoje, nota de hoje do Diário de Araruama, para a gente abrir o Direto ao Ponto, que vai tratar de educação
e início do ano letivo, ou melhor dizendo, adiamento do início do ano letivo. Salve-se quem puder. Prefeita de Araruama dá desculpa esfarrapada sobre adiamento do ano letivo. Em vídeo disparado na rede social, salvo engano hoje, a prefeita de Araruama, Lívia Tiquim, sem partido, deu mais uma desculpa esfarrapada para a população. Sob a alegação de que a convocação dos aprovados no concurso público tem sido demorada, a esposa do inelegível Atacadão tenta enganar de novo os pais dos alunos com o adiamento do início das aulas. A previsão inicial era de que o ano letivo fosse iniciado no dia 10 de fevereiro e agora a chefe do executivo transferiu para o dia 27. A preocupação dela é tão grande com as famílias araruamenses que até o momento não deu satisfação sobre o capotamento da ambulância do município que ocorreu no sábado 26 na Serra de Petrópolis, envolvendo vidas. No vídeo, a prefeita Lívia coloca também a culpa nos motoristas dos amarelinhos, que, segundo ela, não têm experiência na direção dos veículos. O Poder Judiciário foi decisivo quando determinou que a prefeita fizesse o concurso para acabar com os contratos temporários e politiqueiros. Na decisão, o juiz declarou que a prefeitura de Araruama, no mandato dela, não tinha planejamento e organização. Enfim, fala aqui das chuvas, no final volta, depois que a secretária de Educação pediu exoneração, as coisas só pioraram. Na verdade, uma das maiores preocupações do governo é o colapso na entrega de merenda nas escolas e nas matrículas dos alunos, já que o tal sistema virtual aparentemente só funciona internamente, onde quem regula as vagas são os próprios cargos de confiança da prefeita. Notícia, nota do Diário de Araruama, publicada hoje. Acho que a gente abre bem, né? Porque a gente fala de merenda, a gente fala do tal sistema, enfim. Então, nós fomos na segunda-feira, Penha, presidente da Câmara, Oliveira e eu, nós fomos à Secretaria Municipal de Educação, porque nós estávamos preocupados com as demandas nos gabinetes dos munícipes com relação à matrícula online. Né? Parte do princípio, quando você faz matrícula online, como o Estado faz, todas as pessoas têm acesso à rede social, todas as pessoas têm computador. Nós estamos ainda num município onde as pessoas têm uma renda muito pequena. As pessoas têm um celular de cartão para se comunicar, mas o acesso à internet, o acesso a preencher matrículas, demanda certo conhecimento. Então, isso já deixa uma vírgula bem grande na situação. Fomos até lá porque, na véspera, muitas pessoas, quando abriu a movimentação de inscrição, muitas pessoas não conseguiram fazer nada, escrever nada. Fomos lá, a nova secretária de Educação, que é a Luísa Cristina Viana, que é uma pessoa da educação com prática de muitos anos, uma profissional competente. A Tico, né? Tico, é isso que eu ia falar, nossa Tico. Nos atendeu com muita educação, com muita presteza, nos mostrou números, disse que no dia anterior tinha feito mais de 1.020 matrículas, nos comunicou que existem 10 computadores com funcionários na Secretaria de Educação para atender os responsáveis que tiverem com maior dificuldade, né, para atender essa demanda. Mostrou o número de vagas. Eu questionei a ela a questão das creches em meio expediente, que creche tem que ser em tempo integral. Essa experiência sou terminantemente contrária. E, nesse momento, eu quero dizer, quando eu digo eu sou terminantemente contrária, porque eu represento a população araruamense, não é? O Conselho Municipal de Educação não é respeitado com relação às demandas, às medidas que vão ser tomadas no município. Eles não são comunicados. Quando essa história da mudança do calendário estava rodando na cidade, o Conselho Municipal de Educação ainda não tinha sido comunicado. Teve uma reunião no dia seguinte e não houve uma discussão, houve uma comunicação. E, realmente, a justificativa não faz sentido. Foi a mesma que a secretária nos deu com relação à mudança no calendário. Porque a gente tem... A Lei 5692 de 71 dizia que nós teríamos 180 dias letivos. A LDB diz que nós temos que ter 200. Então, realmente, o ano letivo é longo. E nós, esse ano, vamos ter um ano com muitos feriados prolongados. Verdade. Então, os dias letivos já estão prejudicados. Um calendário difícil de montar. Quem é da educação sabe disso. E aí, a justificativa
como tudo que acontece de ruim nesse município agora, é o concurso. Por causa do concurso, nós não temos médicos e enfermeiros para atender. Por causa do concurso, nós não temos motorista para levar os alunos e tem professor novo na cidade. Qual é o problema do professor estar sendo colocado agora na rede? Esse professor não passou no concurso, ele não preencheu os requisitos necessários como profissional para exercer sua função. Será que a educação de Araruama tem uma metodologia tão mirabolante como o maior prédio, a maior escola, o melhor sistema de educação, né? que nenhum professor que venha do concurso para cá está pronto para assumir uma sala de aula, precisa passar por um prolongado momento de preparação? Cadê o planejamento? Não se sabia que tinha que cumprir o TAC? E aí vem me dizer que o motorista não sabe manobrar? Então, o edital estava mal feito, o coordenador deste concurso no município não passou especificamente para a banca o que era necessário para se trabalhar aqui. Como que se não existe? Esses motoristas já não são da cidade, mas a rota é simples, eles não passam de casa em casa pegando os alunos. Precisa de tanto tempo. Então, é sempre uma cortina de fumaça para tentar cobrir, acobertar a real. Dia 26 de dezembro, nós tivemos na Câmara Municipal de Araruama a licitação para merenda escolar. 26 de dezembro. E, diante de todas as firmas que estavam lá, uma firma levantou uma situação que a licitação foi suspensa. E quando você suspende o processo licitatório, você tem de 15 a 20 dias para ele ser retomado. Se nós estamos em 26 de dezembro, eu sempre falo 10 dias, 6 de janeiro. Não é isso? Mais 5 dias, 11. Se forem 20 dias, chegamos quase no fim. E numa época complicada, virada de ano, Natal, Ano Novo. Exatamente isso. Aí, diante disso, o Conselho de Alimentação Escolar questionou como seria feito isso, porque as nutricionistas precisam receber a listagem do que está licitado para ter tempo hábil de preparar os cardápios para poder enviar para as escolas e a merenda chegar. Então, se você acompanhar o raciocínio, dia 26 se faz a licitação. A empresa levanta um posicionamento que suspende a licitação. Não há tempo hábil, vamos fazer uma adesão de ata. Esta adesão de ata, provavelmente, não que esteja no portal de transparência, provavelmente será feita com Maricá, como foi a última de merenda. Qual é a empresa que fornece para Maricá? Milano. Qual foi a empresa que levantou a situação no dia 26 de dezembro? Milano. Coincidência, né? Então, vamos falar a verdade. Ó, tá tendo... É mais fácil. A Houve empresa um problema na levantou, ela suspendeu a licitação e ela já será houve essa adesão? Ainda não, estou acompanhando. Que eu tivesse tido... Porque eu gosto de falar quando eu tenho documento. Eu ainda não tive acesso aos documentos. Tudo isso foi citado no dia da licitação e eu estou acompanhando. E bate, porque as aulas vão ser transferidas, porque não há tempo hábil para fazer a licitação. Para viabilizar isso. Pensei em fazer uma audiência pública, chamando os conselhos, indo ao órgão do Ministério Público em Cabo Frio, que é tipo o GAECO, mas é o GAECO da educação, para nós podermos estar aqui alinhando, porque eu peguei o calendário para olhar. São 199 dias letivos, sendo que 200 dias fecham contando 7 de setembro. O desfile de 7 de setembro como dia letivo. Ótimo. Nem sempre a aula é em sala de aula, mas é inédito. É inédito. São 9 sábados letivos no calendário. Isso tudo, gente, mostra uma gestão sem planejamento, sem comprometimento. Não acho que passe pela troca da Fernanda pela Tico, porque a Tico trabalhava com a Fernanda. Perfeito. Não acho que passe por essa questão. A questão é que os secretários não têm autonomia. É uma gestão que não respeita nada, não respeita a Câmara, não respeita o Judiciário, não respeita seus secretários. Tem que fazer. Muito possivelmente, por esse motivo, a Fernanda pediu demissão, imagino eu, né? E assim, a gente ouvia muitas coisas, Valéria, inclusive o fechamento da Escola Politécnica, né, que circulava aqui, que a equipe da educação também não concordava com isso, mas que foi uma decisão de cima para baixo, que teria vindo de cima. Enfim, uma série de coisas que nos entristece. Como parece que tudo agora, o que você funciona no falou, governo. né, isso é uma absoluta falta de planejamento, né?
Porque nós não estamos aí no primeiro ano do governo, no segundo ano do governo, nós estamos no 4º ano do governo. Quer dizer, você deixar para fazer uma licitação no dia 26 de dezembro, né, e uma licitação talvez uma das mais importantes da educação, né, a questão relacionada à merenda, que é uma licitação grande, né, enfim, isso nos demonstra claramente absoluta falta de planejamento e repito aqui, né, tenho dito isso. Esse é um governo que não se preocupa com as pessoas. É um governo de negócios. Tenho dito isso aqui claramente. É um governo que se preocupa com negócios, não se preocupa com as pessoas. Isso, para mim, é uma coisa clara, evidente. Infelizmente. Valéria, André, ela começa a despertar uma sensação de insegurança. A Adriana Antelma, ela já pergunta, faz a seguinte pergunta: vou confiar a vida da minha filha vir no ônibus escolar depois que a prefeita informa que os motoristas não têm experiência? Aqueles ônibus que, por vezes, andam abarrotados? Quando se fez o edital, essas coisas me deixam aflitas. Quando se fez o edital, não se colocou um tempo mínimo de experiência. Não, e o motorista ele tem uma prova prática, né? Evidente. Eu não consigo entender. Ele tem, o cara, para ter a carteira lá, a carteira dele de motorista de coletivo, ele passa por uma avaliação, evidentemente que sim. Deus do céu, que é isso? E nós vivemos numa cidade, o nosso município, não é um município de trânsito e tão difícil que esses motoristas, quer dizer, então está se colocando em xeque a própria estrutura. Mas a justificativa que eles deram também passou por isso? Também ela bota na conta dos motoristas. São 4 motoristas e 9 monitores ou vice-versa. Eu tenho o número exato. Não são tantos assim. Não são tantos assim. Ou são 9 motoristas e 4 monitores, ou 4 monitores e 9 motoristas. Eu tenho anotado aqui, no momento eu não lembro, porque eu não me fixei nesse dado. Mas são poucos. E ainda disse a secretária, mas será possível que em 5, 10 dias essas pessoas concursadas não conseguem aprender e esses que fizeram para monitor são incapazes de aprender nesse período a lidar com as crianças no ônibus? Deus do céu. Porque se eu sou professora de história, eu sou professora de história aqui, no Rio, história, eu sou professora em qualquer lugar. Sem dúvida. Eu sou professora. Então, o médico que vier de lá também vai ter que passar aqui por um treinamento especial para trabalhar em Araruama? São coisas que você perde a noção da lógica. Né? E você se sente desprestigiado porque você é considerado um idiota que não vai perceber o que está acontecendo. Não é possível que as pessoas não percebam as manipulações que nós passamos no município em todas as áreas. Hoje aconteceu a licitação das mudas de laranja. Lembra aquelas mudas de laranja? Aquela história do ano passado. Pois é, hoje... Não fosse a nossa denúncia aqui, né? Daquelas mudas super faturadas, com aquele risco de trazer o greening, né? Não fosse isso, talvez aquelas mudas lá, aquela vergonha tivesse acontecido. Parabéns aos vereadores, parabéns aos jornalistas que denunciaram, né? Nesse caso, registrar aqui, né? O Diário de Araruama fez uma matéria, aliás, um vídeo mostrando, e, quer dizer, veja você como a denúncia serviu, porque não foram adquiridas aquelas mudas, e aí eu falo com propriedade, porque, né, sou produtor rural e havia uma preocupação muito grande dos produtores rurais da cidade, dessas mudas de Dona Eusébia virem para cá, e no preço absurdo que estavam comprando as mudas, e fizeram nova licitação, você está me dizendo, né, eu não sei. R$11 a muda hoje. R$11, quer dizer, só lembrando, salvo engano, acho que eram R$19, não é isso? Acho que eram R$19 cada muda. A gente fechou em 20, mas a gente falava 20. R$20, aproximadamente, acho que era R$19,80, algo fechou parecido. Hoje em R$11. Fruto da nossa denúncia, da nossa grita. Não fosse a nossa grita, não fosse termos botado a boca no trombone, né, eles tinham lesado o patrimônio público quer dizer, no dobro. As mudas se pagaram quanto foi hoje? 11. Se pagaram 11 nas mudas hoje, iam pagar quase 20. Vejam vocês. Há 4 meses atrás. E detalhe, né? Imagino que as mudas sejam certificadas. Alguém já me disse que são boas mudas, de boa procedência, essas que foram compradas agora. Mas só foi assim porque nós denunciamos. Não tivéssemos nós denunciado, né? Tinha sido aquela vergonha em prejuízo da cidade de Araruama. Então, na verdade, é um trabalho que suga muito, porque eu estou vendo alô para 2020, estou vendo essa questão do início das aulas e do calendário, aí estou acompanhando a licitação das mudas de laranja, estou vendo a questão do fundo da Procuradoria, que está sendo um absurdo,
O que estão fazendo com os munícipes que chegam lá para negociar sua dívida de IPTU e estão pagando honorário de sucumbência em âmbito administrativo. Então, a gente está sendo lesado a todo momento. E quando você fala, você que é o inimigo do município, é você que está atrapalhando o município de caminhar? Não. Nós estamos lutando para a estrada certa. Ô Valéria, eu dizia dia desses aqui, na verdade, o parlamentar, né? Inclusive o nome parlamentar, né? Você, uma professora, sabe muito melhor do que eu, vem de parlar, de falar, né? De discutir. Esse é o papel do parlamentar. Ele, na verdade, existe para isso, para dar voz à população. Eu lamento muito que as pessoas confundam. Às vezes eu me lembro, eu fui vereador, né, Valéria, e eu fico muito feliz de ver, né, a atitude de vocês, né, o desempenho de vocês, em vocês estarem fazendo o papel de vocês. Eu, quando fui vereador, mesmo no momento que fui vereador de situação, né, quantas vezes nós sentávamos para fazer emenda em orçamento, para discutir projetos que vinham do próprio Poder Executivo, né? Porque, na verdade, esse é o nosso papel. E quando a gente faz uma crítica, ou a gente aponta um erro, nós não estamos querendo aqui contribuir para piorar não as coisas, é o contrário, a gente quer contribuir para melhorar as coisas. Esse caso das mudas de laranja é uma evidência clara, né, de que a atitude de vocês, né, essa denúncia, fez com que nós corrigíssemos algo que ia trazer um prejuízo enorme, não só aos cofres públicos, como também à economia do município. Nós podíamos estar comprometendo a citricultura aqui na nossa cidade e na nossa região. Parabéns pela atitude de vocês, Valéria. A gente falava muito disso no programa passado, dessa tentativa de desqualificar a ação dos vereadores, né? Mas isso... Agora, voltando à piscina, falar dos vereadores... Eu quero fazer um chamado aqui pro vereador Júlio César, né, e pro vereador Borracha. Vocês são vereadores, assim, admiro muito vocês sabem disso, mas, assim, me espanta o silêncio de vocês em torno disso que está acontecendo lá no Complexo Esportivo, né, Arquimedes José da Fonseca, em São Vicente de Paulo. São Vicente tem direito, sim, a ter a sua piscina aquecida. Não é só o centro da cidade, o Barbudo, que André, tem direito a gente tinha foto, tem diretor a foto? Você chegou a colocar no ar a foto com a hidro funcionando perfeitamente, os idosos. Eu me lembro, né? A piscina aquecida. Ah lá. A gente ouviu muita bobagem na internet das pessoas falando que aquilo não tinha utilidade, que não acontecia nada de importante. Olha aí, ó. Como tudo na vida, a manutenção é necessária. Claro. É evidente. Isso aí é uma foto da piscina aquecida com a comunidade de São Vicente fazendo sua hidroginástica lá. A denúncia do Josafá e do senhor lá da comunidade, né, é uma denúncia com sentido, porque olha isso. Será que o povo de São Vicente não tem direito a isso? Será que tem que jogar terra em cima do povo de São Vicente, como vocês estão fazendo aí? Isso é um absurdo. Você não gosta de gente, não. Tem um detalhe. Isso não é só verba, é educação e saúde. Nós temos verba para isso, os royalties. Meu Deus do céu. O município arrecadou, Valéria, ano passado, em 2019, por conta aí da nova realidade dos royalties do petróleo, graças a Deus, foram 102 milhões de reais que entraram nos cofres públicos do município. Deus do céu! O que justifica a piora dos serviços públicos? O que justifica essas obras aí com esse asfalto Sorrisal? Absurdo! Aonde você tem as obras de drenagem subdimensionadas, isso está claro. As denúncias estão partindo dos moradores que estão filmando e colocando na rede. A gente vai fazer um programa sobre isso, falando sobre isso. Vocês estão brincando com a vida das pessoas. Fora o saneamento, né? Bota o asfalto, não faz o manilhamento. Cadê a água de Turnaíba? Porque existe um comprometimento, tem muita coisa. É muita coisa, você fica estarrecido. Estarrecido. Verdade. Valéria, ainda na educação, a gente viu uma queixa nas últimas semanas. Criaram um tal sistema eletrônico de gestão de vagas. Acho que foi até, você já falou um pouco disso, mas vocês disponibilizaram também os gabinetes, acho que vocês falaram de Ministério Público, adiaram inúmeras vezes a abertura desse sistema. Como é que ficou essa situação? Está faltando vaga? A verdade é a seguinte, eu recebi um dado não oficial das vagas que se tinham, fizemos um levantamento das creches, das casas creches, onde se tem a creche funcionando, o anexo funcionando, a pessoa faz a reserva da vaga online e vai até essa creche ou a escola onde ela funciona, como Margarida Trindade de Deus, onde tem anexo, vai lá e faz a confirmação. Só que também estão sendo feitas
reservas de vaga online para creches que ainda não estão funcionando, para escolas que ainda não estão funcionando. Então, essa confirmação ela vai ser feita depois. O sistema é embolado. É embolado, não tem transparência. Por exemplo, tem uma creche no Japão, que é uma casa-creche que funciona próximo, agarradinho num condomínio. Né? Que lá pela listagem da secretaria é a creche 28. É a creche número 28. Então, uma pessoa procurou a secretaria, porque mora ali ao lado. Porque também você tem que... É isso que eu falo, mas a gente tem que ser humanizado. Não adianta você morar no centro da cidade e colocar a vaga para sua filha lá no Japão. Verdade. E a pessoa mora no Japão e bota no São Maximiliano Kolbe. Então, a gente tem que trabalhar com uma visão humanista. Ordenar dentro disso. Então, se você mora no Japão, você vai ficar Japão, Boa Perna, ali naquele, né? Na proximidade. E a pessoa tentando aquela creche, e lá diziam, essa creche não existe, a creche não existe, existe. E quando nós fomos lá, levamos essa demanda, a secretária mostrou que existia, disse para fazer a tal matrícula online. Parece que depois de 2 dias ele conseguiu a vaga. Mas muitas outras pessoas não conseguiram. Uma pessoa, por exemplo, que mora ali em São Vicente, no loteamento onde tem um hospital, ela mora ali e a filha... Nova São Vicente. Nova São Vicente. A filha, a criança dela, foi pro Norival Carvalho, foi pro Santana. Loucura. Dia de chuva, essa mulher vai sair de casa. São 2 crianças. Essa mulher vai sair de casa a pé para levar essas crianças. O ônibus vai passar, ela tem que ir no ônibus, deixar as crianças. Se não tem nada mais próximo, tem uma no centro da cidade. Ali no centro da cidade tem uma. Então, a tendência era quem mora para esse, como diz o pessoal, para essa banda, ficar na creche no centro da cidade. Quem mora para Norival Santana, quem mora para Norival Carvalho e para o Santana, ficar daquele lado. É logística. Como tem uma senhora que mora em frente ao Pedro Paulo e diz que o filho foi para a Sobara. E aí, isso... Não vai, né? Porque como é que vai para Sobara? Ou você cria um problema lá no transporte. Não vai. Que é uma loucura. Tem como. O que se gasta de combustível, as rotas são malucas, alunos que saem daqui para estudar em outros distritos. Mas a culpa é do concurso. Quem faz isso tudo é o concurso. Um município que traz as pessoas de fora para trabalhar aqui, que concurso é esse? É um absurdo. Quem cobrou concurso está querendo deixar desempregado o povo de Araruama. Nós estamos libertando as pessoas do jugo do coronelismo, do empreguismo, do voto de cabresto com o concurso. É difícil? É difícil para quem está aí. Vai ser difícil, mas com certeza para as próximas gerações, a autonomia, a dignidade... Porque quando eu fui acusada de estar dizendo que as pessoas de Araruama não estavam preparadas para o concurso, por isso que as de fora passavam, não era isso que eu estava dizendo. Eu disse que um concurso público abre vaga para todo. Quando você faz, por exemplo, determinados concursos, vem gente do Nordeste, vem gente do Sul, para fazer concurso, por exemplo, para delegado no estado do Rio de Inúmeras Janeiro, pessoas de Araruama... No Espírito Inúmeras Santo, pessoas de Araruama trabalham em outras cidades. Brasília. Trabalham em outras cidades. Isso é uma questão da legislação. Isso é... E graças a Deus tem concurso, mas eu lembrei as pessoas, primeira vez eu pedi para ir à tribuna e disse, as pessoas, lembrem-se dos meses de janeiro, de tantos anos, que vocês estão há 20 anos, como foi dito aqui, que vocês batiam de porta em porta pedindo para renovar a sua contratação. E nos meses de eleição que batiam na sua porta para lembrar que você tinha que votar naquelas pessoas porque elas te deram emprego. E lembrem-se também que vocês estão saindo com a mão na frente e outra atrás porque as pessoas não pagaram o INSS, porque não estão pagando sua verba rescisória. A culpa não é desta Câmara, não. Há que se deixar bem claro que a gente mora num município que você só paga verba rescisória para quem quer, a quem interessa. Então, são coisas muito clássicas que a população não tem acesso e que a gente precisa acabar com isso. Direitos iguais, oportunidades iguais, é o concurso que vai te dar essa autonomia. E todas as pessoas, né, precisam entender que esse é o caminho. Né? As pessoas não podem se acomodar, né, com essa situação que, evidentemente, né, é um vínculo muito frágil, né, combatido. Né? As pessoas precisam entender que elas precisam buscar a sua estabilidade, né? A sua garantia. E elas vão conseguir isso
através do concurso público. Às vezes o comodismo atrapalha um pouco a vida das pessoas. E é fundamental que as pessoas entendam isso. Mas entendo também, né, que nós temos que pensar grande, pensar nessa cidade como um todo. Eu acho que a gente fala aqui hoje com uma pessoa por quem eu tenho admiração, respeito demais, a Valéria, que é uma profissional que milita na educação até hoje, é vereadora, mas se mantém em sala de aula, trabalhando, 148. né? Porque não só é a vida dela, Histórico, né? ela faz aquilo que ela gosta, né? Eu sei que você é apaixonada pela educação, Valéria. Então, assim, a gente tem que olhar para frente, né? Eu me lembro que quando a gente assumiu a prefeitura, esse era um desafio que eu coloquei na minha frente, chamei minha equipe de educação e disse o seguinte: gente, o que eu quero é qualidade de ensino. Qualidade de ensino. Né? Nós precisamos perseguir isso. De que forma? Nós vamos investir, né? Nós precisamos ampliar a rede? Precisamos, então vamos estudar qual a ampliação. Nós entregamos, Valéria, em 4 anos de mandato, 200 novas salas de aula. Entre escolas que ampliamos, aliás, um registro, um exemplo claro, né? Na contramão daquilo que disse o senhor Chiquinho lá na rede social, um exemplo claro, a escola Darcy Ribeiro foi uma escola feita por ele. Eu não só reformei todo o Darcy Ribeiro, como dupliquei o Darcy Ribeiro. Está lá, para todo mundo ver. Né? O que nós fizemos? Reabrimos 4 escolas que haviam sido fechadas, salvo engano por ele. Escolas antigas do município, a escola Mário Buchema, no Engenho Grande, a escola Ponta do Capim, em Praia Seca, a escola Jardim São Paulo, e está me faltando uma, Eduardo, me lembra aí. Está me faltando uma escola. A escola João Vasconcelos, no Educandário. Que você reformou, depois reformou de novo e sequer tinha inaugurado. É verdade. Então, são espaços. Que espaço de educação, Valério? Se você concorda comigo, não se fecha. Espaço de educação não se fecha. Você pode readaptar o espaço, mas não se fecha espaço de educação. Porque há a necessidade, né, para as nossas crianças, enfim. Então nós conseguimos, não só em relação à nossa rede física, mas investimos na nossa rede física, sim, mas muito mais do que isso. A gente investiu na busca da qualificação, né? Nós implementamos, né, a gestão democrática nas escolas, as principais unidades escolares, né? Nós tínhamos eleições diretas para os diretores das unidades escolares. A gente falou dia desse sobre isso aqui. Tem um episódio que foi muito badalado aqui, que foi do professor Vanderlei da escola Simval, que foi demitido porque numa enquete votou lá contra os interesses da senhora prefeita, né? Mas, enfim, a gente fez eleição direta, a gente investiu no programa de formação continuada, nós fomos premiados pela boa gestão da merenda escolar, ficamos entre 10 municípios no Brasil que foram selecionados, fomos a Brasília receber esse prêmio da mão de diversos ministros, numa coisa que eu nunca mais esqueço, porque eu levei uma merendeira comigo, né? Para ela receber esse prêmio junto comigo, ela que subiu no palco, uma amiga que tem até hoje, a Martinha, que hoje está aposentada lá da Fazendinha, né? Enfim, né? Nós conseguimos, com tudo isso, com essa uma série de coisas que fizemos, nós conseguimos o nosso feito, que era melhorar a qualidade do ensino. Não é porque eu estou dizendo que melhorei. O Ministério da Educação divulga chamadas notas do IDEB, né? E nos nossos 2 anos em que essas notas foram divulgadas, que é de 2 em 2 anos, as notas do município cresceram em comparação às notas que encontramos do prefeito anterior, coincidentemente o marido da atual prefeita. Então, assim, isso, pensar na educação é pensar no futuro dos nossos filhos. A gente tem que empreender todo o esforço para que a gente tenha educação de qualidade, para que a educação, né, fazer marketing com a educação, esquece isso. Vamos fazer com que as nossas crianças aprendam mais. E valorizar o profissional, né? É evidente. Porque agora está se falando, aumento dos professores. Não houve aumento para o professor. Houve cumprimento de um TAC que diz que nós temos que chegar ao piso nacional, que também foi feito em 3 parcelas, e a última parcela será em 2021. Isso é piso nacional. Isso é lei. É lei, tem que que nós não cumpríamos. Nós cumpríamos isso na nossa época. Então, isso não é favor e nem é aumento, tem que ser esclarecido. Isso está se colocando o mínimo do mínimo. É o mínimo do mínimo. Um município que fecha hospital e fecha escola,
presta atenção. É verdade, Tem Valéria. tudo a ver com o que a professora Maria Inês Jardim diz aqui, sem esquecer que qualidade de educação pressupõe valorização profissional também. Tudo Exato. a ver. Agora, Valéria, a gente está indo para o finalzinho do programa, mas tem um amigo aqui pedindo polêmica, Vinícius Leone. Pede a Valéria para lembrar do triste caso da perda da universidade pública. Ele gosta Obrigado, dessa... Leone. Bom, em 2005, o primeiro governo Lula, interiorização das universidades. Eu fui convidada pelo professor William Campos, que à época era coordenador geral do GPI, que eu trabalhava com eles no GPI também. Fui convidada a participar de um grupo que trabalharia no MEC Rio de Janeiro, no Palácio Capanema, para reativar as atividades do MEC Rio de Janeiro. E eu fiquei com a região dos lagos, pegávamos as demandas da região dos lagos, levávamos para o Capanema para a gente agilizar. E começamos a pensar na possibilidade de interiorizar uma universidade para Araruama. Uma universidade pública. Por quê? Araruama tem 8 municípios circunvizinhos. Tem uma rede rodoviária que interliga esses municípios muito boa. E aí nós pensamos em trazer para cá. Começamos a fazer os aulões para o Enem, que o Enem estava começando a startar naquele momento. Isso em 2005. Porque o Enem ele foi criado para avaliar a qualidade do ensino médio. Mas quando ele começa a ser linkado ao ProUni, que é o sistema da universidade para todos, né, com bolsa de até 100%, até nas universidades particulares, ele começa a ser procurado também, não só pelo aluno da rede pública, mas da rede particular. Eu sou dessa primeira leva? Então, nós começamos a fazer aulões públicos preparatórios para o Enem, aqui em Araruama. O Colégio Caldas sempre cedeu o espaço, que era conveniado do GPI, em parceria com o MEC, e a Prefeitura Municipal de Araruama, que, à época, o prefeito era Chiquinho. E nós começamos a fazer esse trabalho. Trouxemos a prova do Enem para Araruama, que só tinha a prova do Enem em Cabo Frio. Muitos alunos da rede pública não tinham nem dinheiro da passagem para fazer a prova do Enem. Então, conseguimos trazer a prova do Enem para Araruama. À época, o secretário de Educação, o professor Ricardo Adriano. Fizemos um ofício para o MEC Brasília e conseguimos. E trouxe aqui para Araruama a senhora Malvina Tutman, que era a reitora da Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro, para começar a tentar fazer essa introdução da universidade aqui. Fizeram, parecia, o pessoal fala de Odorico Paraguaçu, a cidade... Parecia, porque ela veio na praça, e tinha banda e flores, reunião no Teatro Municipal, a sociedade presente, né, professores, entidade. Foi um processo maravilhoso. Nós tivemos 2 reuniões de trabalho com a equipe da Unirio aqui. O Caldas cedeu espaço para sediar durante um período até a universidade ter sua sede própria. Quer dizer, nós conseguimos o prédio, que era o sonho do professor Caldas trazer uma escola, uma universidade pública, uma universidade para Araruama. Eles cederam o espaço em 2 turnos, né? E conseguimos, estava tudo pronto. Quando chegou na parte política, quer dizer, as 2 instituições, claro que eu não fazia parte disso. Eu estava ali como uma apaixonada pela educação. Meu sonho era que os meus filhos não precisassem sair do município e morar na casa de outra e voltar todo dia para ter uma educação bacana. E, infelizmente, eu não consegui realizar meu sonho, porque eles tiveram que sair. Muitos vão e não voltam. A gente exporta mão de obra de qualidade, exporta talento com isso, né? Hoje a gente tem a participação de universidades particulares e tal, tá ótimo, mas na época não tinha nada. E, nesse momento da negociação específica do executivo com a universidade e o governo federal, nós perdemos a universidade. Eu não sei lhe dizer até hoje por quê. Se nós já tínhamos o prédio, se a equipe institucional de trabalho já estava aqui trabalhando junto com o vice-reitor, o pessoal da comunidade toda da universidade, fizemos um convênio na parte da terceira idade com a universidade, fizemos um convênio do Cefet com a Politécnica, que na época o diretor era o senhor Badenes, levei Rogério e Evaldo, foram recebidos lá, fizemos um convênio, começando uma ligação, olha que espetáculo, que mais tarde poderia ser um Cefet aqui em Araruama. Tudo isso foi jogado fora, não me pergunte como nem por quê. Bom lembrar que em 2005, vocês sabem quem era o prefeito, né? Aquele era o momento. Da nossa prefeita. Perdemos o bonde da história.
Nós perdemos o bonde da história. E quem viveu aquilo, quem acompanhou, a expectativa era grande. Alexandre Jardim está perguntando, Laguna de Araruama, se a gente não vai comentar. Alexandre, a gente está preparando um programa, vai ter um programa inteiro. Não, essa é assim, uma grande aflição de todos, né? Assim, a gente tem visto inúmeros vídeos, né, relatando, né, essa condição absurda que a gente está. E nós vamos ter um programa específico sobre isso, Alexandre. Bem lembrado, né? E nós estamos tratando disso, estamos conversando com algumas pessoas, buscando informações, né? Esse é um tema da ordem do dia que precisa ser enfrentado com toda a força, porque a nossa lagoa hoje agoniza. Isso é fato, né? Eu até estou buscando, né, através de algumas relações, uma audiência com o secretário de Estado do Ambiente, né? Quero levar algum material que tenho, né? Eu, durante algum tempo, estive aí no consórcio de gestão ambiental da região, quando prefeito fui. Momento em que a gente viveu um momento muito bom da Lagoa, mais recentemente, né? E eu acho que isso tudo precisa ser revisto, né? Acho que demanda uma atitude muito forte, não só dos prefeitos das cidades que circundam a Lagoa, mas também das câmaras municipais, da sociedade civil organizada. Aliás, a gente tem visto esse movimento também, né, que demanda o envolvimento de todos nós para a gente buscar uma solução para ontem. Porque ontem mesmo eu estava, aliás, mandar um abraço para o meu querido Armando Polatti. Eu fui um aniversário em Praia Seca, 50º do Armando Polatti, tinha uma galera lá, e aí muitas pessoas, né, sentaram comigo e o assunto era esse, Lagoa de Araruama. Né, voltamos a uma condição que nós tínhamos lá atrás, no final dos anos 90, né, perto, no início dos anos 2000, e uma condição muito ruim. Né? A situação é muito preocupante, muito triste, e que nós precisamos sim, cada um fazer a sua parte, nos esforçar, porque há de surgir uma solução para isso. Para ontem. Já avançou lá atrás, né? Pode voltar. Fica à vontade, Valéria, porque eu tenho uma última antes pergunta para você daqui a pouco. Eu trouxe uns dados que eu acho que são interessantes, porque como eu dou uma olhada em orçamento e educação, eu não poderia deixar de falar. Nós temos do Fundeb para 2020, 72.848.640. Fundeb. Temos mais 65.461.100 para educação. Os 25% da educação. E aí nós temos um total de 138.309.740. Bom, e aí eu tenho alguns dados que eu separei, como obras na educação, né? 9.880.700. Aí você já está falando das despesas, né? Do orçamento. Do orçamento. Quando você fala em obras... O total do orçamento que você falou para a educação? 138.309.740. Quase 140 milhões. Pois na verdade, somando essa despesa de obras, né? De educação, que são pequenas reformas, não sei o quê, e compra de imóveis, a gente vai chegar a 11.580.700 no que tange a obras. Aí a gente vai ver a despesa com pessoal, porque eu digo que a educação é feita com pessoas. E eu quero mandar um abraço aqui para Maria Inês Jardim, que essa família é um ícone na educação em Araruama. Verdade. Eu quero aqui reverenciar a Maria Inês, reverenciando as irmãs todas e várias outras pessoas que brigam e militam pela educação nesse município, que merecem ser respeitadas. Parabéns, né? Verdade. Então, você vê o dado que eu vou trazer aqui. Nós temos para os servidores concursados 44.450.000. E temos contratados. Está na LDO e na LOA. Contratação. Um valor de R$18.800.000 de contratados. Temos ainda mais duas formas de contratação, somando, então, para servidores, uma verba de R$49.580.000 concursados e R$21.952.000 para contratados. Eu quero saber que contratados são esses, se nós fizemos concursos públicos. Já estou preparando o ofício que eu quero esclarecimento. E quero dizer por que eu não perguntei a época, que foi em setembro a LOA. Foi exatamente o período que meu pai estava internado e veio a falecer. Porque essa LOA foi votada no dia 25 de setembro. Eu estava no Hospital da Lagoa com meu pai. Meu pai faleceu dia 27. Então, eu não participei da audiência pública e não participei da votação
da LOA, dando um total com despesa de pessoal de R$ 77.532.000. Aí você tem merenda, nós tivemos um problema sério na merenda que nós denunciamos, com data de validade, a má distribuição da merenda, a questão do transporte, o combustível da educação, são muitas coisas que não podem passar desapercebidas. Porque o que vale da educação não é a sala de aula maravilhosa, não é comprar 30 televisões de 70 e tantas polegadas. O valor primeiro da educação está no professor. Parede não ensina. É no professor. Parede bonita não ensina. É a felicidade desse professor, é o prazer dele se sentir um ser que transforma a sociedade, ter acesso a bons livros, ter formação continuada. Ele não pode nem comer à mesa com seu aluno. O professor é proibido de fazer refeição à escola. Isso é um absurdo. Quando Anísio Teixeira criou a teoria dos CIEPs, que Darcy e Brizola abraçaram, nós fazíamos as refeições, que eu sou professora oriunda de CIEP, nós fazíamos as refeições junto com os alunos. Porque a gente ensina Integração, como sentar, como comer. Evidente. Pelo amor de Deus, educação é um conjunto total, formação de O tempo cidadania. Convívio, é tudo. Então, não se pode fazer educação desta forma. Educação não é política. Nós temos que ter políticas públicas para a educação. Isso aí. Não da forma que está sendo feito aqui no município. Você destituir, você botar fora uma politécnica. Você ceder um espaço municipal para o Estado fazer escola militar quando você não tem sala suficiente para todos os alunos? Me responde isso. O Darcy Ribeiro. Não tem nada oficial. Que eu saiba, nada foi passado oficialmente para nós do Legislativo. Porque o que acontece? Quando entrou na Câmara, que é a da saúde, que eu vou dizer agora, a lei da Casa Saúde, que eu sempre que antes da sessão eu passo cedo para ver o que está entrando, eu vi. Casa Saúde. Fui estudar rapidinho para ver, falei, isso não pode. Quando deu entrada nisso na Câmara, na leitura da lei, você, vereador, sabe, vai para a comissão, vai para o jurídico, depois ela volta e a gente discute. Só que começou a discussão no dia. Teve um vereador antigo que disse, nunca vi isso, está discutindo no dia da leitura. Eu falei, é proibido? Por quê? Era tão esdrúxulo que eu não podia deixar passar em branco. Só que naquele primeiro dia ali, quando começa a discussão, tinham vereadores da base que eles sabiam da lei, eles sabiam das coisas, mas não foi elucidado para a Câmara. Então, algumas informações são passadas a quem interessa. Não existe transparência. Enfim, então a gente descobre vocês as hoje coisas. não sabem o que será do Darcy Ribeiro. Eu não sei lhe dizer. Eu soube que foi trocado ou cedido por esse terreno onde vai ser a escola bilíngue, que deu problema na licitação e a obra está parada. Vai haver uma outra licitação. Mais uma maravilhosa, monumental, espetacular, grandiosa obra do nosso município. Mais um número imenso de pessoas sem ter como ser enterrado. Mais um número imenso e grandioso de pessoas sem atendimento médico, sem pactuação na saúde, sem transporte para onde se faz as Sem o direito de pactuações. nascer na sua cidade. Então, dependendo da época, nem morrer, né? Não tem vaga no cemitério. O problema do cemitério está aí. Essa mulher tem que voltar aqui mais vezes, Eduardo. Vamos fazer Valéria parte 2. A gente tem que ir embora. Valéria, tem a ver com a pergunta que eu faria. Qual é o orçamento para 2020? Orçamento total? Nossa, gente. Quanto a prefeita tem caixa para gastar com saúde, com Estou educação? até emocionada, está aqui nesse outro caderno. Fazer igual aquela moça lá. Eu estudei, meu caderninho está aqui. Um bom aluno anota, né? Eu anoto mesmo. Deixa eu ver se eu estou com o número certo aqui. Porque eu já falei tanto. Esse aqui é o da Câmara. Deve ser algo em torno de 400 milhões, não? Mais. 450 milhões. 450 milhões bruto. 438 líquido. O 1/10 da Câmara, os 6%, vai dar 11.338.000. Nós estamos falando, gente, de quase R$500 bilhão. R$500 bilhão. Repito. Quase 500 milhões de reais. Não há como explicar esse desmando em relação à saúde da nossa cidade, os nossos bairros abandonados e sofrendo, e a nossa cidade chorando por dias melhores. Isso é um absurdo. Coisa, Diga, vereador, antes da gente ir embora. Quero dizer que essa maravilha toda dos royalties que a gente está recebendo,
esse extra de royalties, eu quero aqui mandar um abraço para o auditor Vinícius. Porque, na verdade, foi ele que começou a estudar essa questão do erro dos royalties no nosso município. Ele que procurou, foi ao Rio, fez contato, fez a pesquisa, descobriu que nós estávamos como município limítrofe de quem produz. E, na verdade, nós somos produtores. Por isso, hoje, graças ao trabalho desse menino, esse auditor Vinícius... Que é um funcionário concursado, um brilhante funcionário. Isso. Eu tive conversando com ele e, assim, quero registrar aqui minha admiração, né, pelo conhecimento, Estudioso. pela grande capacidade que esse rapaz tem. Esse rapaz precisa ser aproveitado, né, de forma melhor pelo município, porque ele, né, já deu provas nesse episódio do royalties, né, eu já tinha ouvido essa história de outras pessoas. Ele é um cara que tem assim, uma capacidade que chama a atenção da gente. Estudioso, conduta ilibada, e queria trazer para a cidade isso e mais. Isso foi feito no momento em que os auditores estavam sendo perseguidos. A tentativa dele, primeira, além da paixão pela cidade, era mostrar a importância de um auditor no município, como eles... existe uma desvalorização de quem estuda, de quem faz concurso, sabe, André? Existe um descrédito na técnica. Nós temos que ter em todos os setores os políticos, as pessoas que são apaixonadas, mas o corpo técnico, ele é fundamental. Por isso, tantos prefeitos inelegíveis, tantas coisas erradas nas gestões, porque você não pode apadrinhar, isso a gente aprendeu. Você tem que ter um corpo técnico consigo. É verdade. Não é verdade? É verdade. E esse grupo que está em Araruama, que foi concursado, é um grupo de primeira linha. Um deles passou para Duque de Caxias com salário que, se alguém é muito dinheiro para ganhar, são 20 mil reais por mês. E é uma mulher que passou nesse concurso de Araruama e desistiu daqui e foi embora. Porque quando chega um concursado, as pessoas torcem que eles desistam. Verdade. É uma vergonha, né? Verdade. Meu amigo, vereadora Valéria, minha professora Valéria, dos bons tempos de Nair Valadares. Eu fui professora dele. É verdade. Aqui mais cedo estava o professor Fernando também. Um abraço, estava aqui com a gente aqui no Aliás, estúdio. novamente casa cheia, né? Chegando por aqui, Deco, Eloy. Já conversamos, tudo certo, seu auditório vai ser montado. Nosso querido pai Robson, só gente boa. Isso aí. Olha lá, gracinha. Professora, vereadora Valéria, obrigado pela presença, pela participação, pela disponibilidade. Nada, eu gosto. Por todos os depoimentos, por todo o desabafo. Sinta-se desde já intimada para outras, Valéria, parte 2. prazer. outras eu venho. participações. Queria Valéria, dar um parte parabéns aí para Roberto Fajardo, que está fazendo aniversário Nosso hoje. querido Gaúcho da Tô indo por aí, padaria. Gaúcho. É verdade. Parabéns, Gaúchão. Minha tia Lindinha também, a irmã da minha mãe, também lá da 15 de novembro. Também minha tá? tia mais do que querida está aniversariando hoje. Bacana. Legal. Beijo Isso aí. para tia Lindinha Beijo, aí. parabéns. Beijo, tia Lindinha. Valéria, parte 2. Vambora? Acabou? Vambora, né? Senão, 1h20 o pessoal grita com a gente. Tá de entrando programa, já o Jornal né? Nacional aí, né? Tem que mandar um abraço ali pro seu assessor, por favor. Tá trabalhando, não é remunerado. J. Mônica, ontem, rapaz, ontem, você acredita? Ontem nós tivemos lá no Prodígio, numa visita, uma galera bacana lá. Mandar um beijo pra todo mundo, né? Meu querido Coia. E quem tava comigo, João. Depois estivemos lá em Bom Jardim, uma confraternização do pessoal do Café da Manhã lá, aliás, muito concorrida. Né, a organização lá do Robinho, do Aquino, daquela galera legal. Valeu, obrigado pelo carinho que vocês receberam. A gente, quem estava a tiracolo comigo, fotografando a doutor João Conheço Moene. bem essa Esse aí é legal Ali, que você eu conheço paga, bem essa você história. paga com batata Só frita. não aguentou. Depois quando eu parti pra Praia Seca, papai, não aguento mais não, tô com fome. Não deu pra ele, ficou. Vambora, meu amigo. Foi assim. Vambora, isso aí. Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência, participação, os comentários, muita gente interagindo, mais um programa de sucesso. Obrigado, Estúdio Lagos. Meu amigo Pai Robson, um beijo no coração. Coisa linda, né? O programa dele bomba lá na Cabo Frio. É agora? É. Segunda-feira que vem a gente volta com mais um Araruama da gente. Boa Abraço, noite. gente. Tchau, Obrigado, tchau. hein? Obrigada.